Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um dia de exposição no livro de 2 Crônicas. Hoje estaremos meditando nos capítulos 20, 21 e 22. No capítulo 20, veremos a união de 3 exércitos para guerrearem contra Josafá. No capítulo 21, veremos a descrição do reinado de Jeorão. No capítulo 22, veremos o reinado de Acasias e o início do reinado de Atalia, sua mãe. No capítulo 20, temos logo no início a informação de que 3 povos decidiram guerrear contra Judá. 2 desses povos são bem conhecidos nas Escrituras, os Moabitas e os Amonitas. Os Meunitas não são tão mencionados nas Escrituras, mas era um povo que habitava próximo de Edom e serão mencionados outra vez aqui no livro. Certo é que essa coligação desejou guerrear contra Judá, e essa informação chegou até os ouvidos do rei Josafá, que ficou extremamente preocupado e convocou uma assembleia geral, onde todo o povo de Judá compareceu perante o rei. Nessa assembleia, o rei decidiu proclamar um jejum nacional pelo favor divino. Nesse mesmo evento, todos se prostraram diante de Deus e Josafá declarou em oração, diante de todos ali reunidos, que Deus é poderoso e dominador sobre todos os povos, e tinha prometido a Abraão, seu amigo, que essas terras ali de Judá seriam de seus descendentes. O rei Josafá lembra a Deus que o seu povo construiu ali mesmo um santuário ao nome dele, e menciona também que eles foram obedientes quando Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Amon e de Moabe no tempo de Moisés e de Josué. E agora esses povos estavam vindo para destruir a possessão do seu povo. Josafá conclui esse momento de clamor, declarando a Deus que não sabia o que fazer, mas que os olhos dele e do povo estavam postos no Senhor. Essa assembleia foi realizada no Pátio dos Leigos. Do versículo 14 até o término do capítulo, temos a descrição do desfecho de toda essa história. Após essa fervorosa oração do rei Josafá, Deus levanta um levita chamado Jaaziel, declarando a todo o povo de Judá, assim como ao rei Josafá, para que não temessem nem um pouco esse grande número que vinha contra eles, pois a peleja era de Deus e não deles. O profeta orientou para que o exército de Judá fosse ao encontro desse grande exército e lá deveriam manter a posição, pois Deus mesmo é que venceria a batalha. Após essa declaração, todo o povo se prostrou diante de Deus, juntamente com o rei, e os levitas levantaram um grande louvor ao Senhor. No dia seguinte, pela manhã, Josafá, juntamente com o exército, saíram para a batalha. Mas antes de sair, consultou o povo sobre a nomeação de alguns cantores para irem diante do exército louvando. E aqueles que foram nomeados saíram louvando e cantando ao Senhor. No caminho, o rei Josafá encoraja os seus soldados e todo o povo reunido para confiarem no Senhor e nas palavras do profeta. Enquanto os cantores que foram com o exército estavam cantando e louvando ao Senhor, Deus efetuou um milagre, fazendo com que cada um dos soldados do exército inimigo entrasse em confronto com seu próprio companheiro. Quando o povo de Judá chegou onde estava o exército inimigo, só havia cadáveres. Assim, eles recolheram todos os despojos deixados entre os mortos, o que levou 3 dias para fazerem a limpa. Ao retornarem a Jerusalém, do mesmo modo que saíram, voltaram, cantando e louvando ao Senhor Deus por ter dado vitória a Judá, e assim houve paz novamente no reinado de Josafá. O cronista fecha esse trecho encerrando a história do rei Josafá, que reinou durante 25 anos em Jerusalém e foi um rei bom. Só não conseguiu remover todos os santuários idólatras em Judá. E além de ter feito aliança com Acabe, como vimos ontem, também fez aliança com outro rei perverso de Israel Norte, o rei Acasias, filho de Acabe. Se uniu com ele para construírem embarcações, mas Deus levantou um profeta chamado Eliezer, que o repreendeu sobre essa aliança e sentenciou a destruição dessas embarcações, o que aconteceu antes mesmo de realizarem alguma viagem. No capítulo 21, temos um relato de que após a morte de Josafá, Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar.
O cronista reservou apenas esse capítulo para falar sobre o reinado perverso desse novo monarca Jeorão. Apesar de Jeorão ter sido escolhido pelo seu pai para ser rei em seu lugar, os seus outros irmãos foram presenteados por ele com objetos de prata, ouro e algumas cidades fortificadas em Judá. Mas a vida desses outros irmãos estava próximo do fim, pois assim que o rei Jeorão se estabeleceu no poder, matou todos os seus irmãos e alguns homens de destaque em Israel. A justificativa dada pelo cronista para tamanha crueldade era a sua união com o rei Acabe através do casamento com a filha dele. E como se não bastasse, o rei Jeorão também levantou santuários idólatras em Judá. O cronista esclarece que Deus não destruiu Jeorão e toda a sua descendência por causa da aliança feita com a dinastia davídica da qual ele fazia parte. Como consequência desse mau reinado de Jeorão em Judá, houve revolta contra o seu reino entre o povo de Edom e os da cidade de Líbna, que lhes eram sujeitos. E na ocasião da revolta dos edomitas, o rei Jeorão quase perdeu a vida. Do versículo 12 até o versículo 15, temos a descrição de uma carta enviada pelo profeta Elias ao rei Jeorão. Possivelmente, irmãos, essa carta foi escrita e entregue a Jeorão enquanto ele era corregente com seu pai Josafá, ainda vivo. Pois o profeta Elias foi levado aos céus provavelmente durante o reinado de Josafá. E pela narração aqui, Jeorão não se humilhou diante de Deus ao receber essa carta, mas desprezou o conselho do profeta. O que segue depois desta carta, mencionada pelo cronista, são mais revoltas contra o reinado de Jeorão, fazendo jus ao conteúdo da carta do profeta Elias. Primeiramente, os filisteus e árabes se uniram para invadir Judá, e nessa invasão levaram todas as mulheres de Jeorão e os seus filhos, com exceção do mais novo, Acasias, que foi poupado. Também invadiram o palácio real e levaram todos os objetos de valor. Em seguida, para cumprir toda a profecia relatada na carta do profeta Elias, o rei padeceu de uma doença intestinal incurável, da qual, em agonia, ele morreu. E por causa de seu mau reinado, não foi homenageado em sua morte, e nem sepultado nos sepulcros dos reis. E por fim, no capítulo 22, temos a descrição da ascensão de Acasias, filho de Jeorão, ao trono de Judá. Mas quem proclamou Acasias rei em Judá foi o próprio povo de Jerusalém. O cronista revela que todos os filhos de Jeorão, que foram levados pelos árabes e filisteus na invasão do capítulo anterior, foram mortos, e somente Acasias, como mencionado anteriormente, foi poupado. Após a sua proclamação, Acasias governou perversamente, assim como seu pai, pois tinha como conselheira do seu trono a sua mãe Atalia, que era filha de Acabe. E como se não bastasse, o rei Acasias também se uniu ao rei do Israel Norte, Jorão, neto de Acabe. E essa união lhe trouxe a morte, pois quando o rei Jorão foi guerrear contra a Síria, Acasias o auxiliou. E nessa guerra, o rei Jorão feriu-se e foi se recuperar na cidade de Jezreel, onde Acasias foi o visitar. Porém, Jeú, o homem que foi ungido pelo profeta Eliseu, lá no livro de 2 Reis, capítulo 9, para dar fim à dinastia de Acabe, no cumprimento dessa missão, encontrou o rei Acasias escondido em Samaria. E trazendo até o Jeú, ele o matou. O cronista esclarece que o desejo de Deus era exterminar com Acasias, por causa do seu governo idólatra, e por isso o havia conduzido até Jezreel e depois até Samaria, para ser morto. Seu sepultamento foi com honra, por causa de Josafá, seu avô, que seguiu ao Senhor de todo o coração. E como nenhum dos membros da família de Acasias conseguiu reinar em seu lugar, a sua mãe Atalia reinou em Judá. E assim que estava no poder, mandou matar o restante da família de seu próprio filho Acasias. Mas uma mulher chamada Jeozeba, que era esposa do sacerdote Joiada, escondeu um dos filhos de Acasias no templo, para que não fosse morto por Atalia. E o menino ficou escondido por 6 anos. Enquanto isso, Atalia reinou em Judá. Esses episódios, tanto do reinado de Jeorão como no reinado de Atalia, nos evidenciam que os governos desses dois, que foram influenciados pelos da família de Acabe,
foram, na realidade, instrumentos do arqui-inimigo do povo de Deus, Satanás, que desde muito cedo veio tentando destruir a descendência de Judá, de onde veio o Salvador do mundo, Jesus. Mas Deus é o Deus que preserva seus propósitos através da sua providência gloriosa. Quero finalizar esse dia de meditação te encorajando mais uma vez a continuar firme nos propósitos que Deus designou para você. Insista naquilo que Deus confiou em suas mãos. Não desista. Vou repetir mais uma vez. Não desista. Até amanhã, querendo Deus.